Agora vamos meditar na palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, todos que estão presentes aqui comigo, e aqueles que estão via Facebook aí, abra a sua Bíblia no livro de Josué, por favor. Localize, por favor, o texto Josué. Capítulo de número 1 é o texto que vamos estudar nesta manhã. Ainda que na revista está sugerido outro texto, tá? Mas eu vou fazer uso do texto do capítulo 1. Então você abre a sua revista na lição de número 2, tá? Lição de número 2. Isso aí, lição de número 2, chamado de um líder. Isso. E você que não tem a revista, você que não possui a revista, não tem problema, tá? Porque nós vamos fazer uso desse texto, Josué, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Então, localiza aí, por favor, põe na tela aqui para a gente, já está, Josué, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 9 da Bíblia. E nós vamos falar hoje sobre o chamado de um líder. Então preste bem atenção, prepare aí papel, prepare a caneta, prepare as anotações aí, porque esta é uma escola dominical onde nós temos privilégio e oportunidade de aprendermos juntos a palavra de Deus, de crescermos no conhecimento da santa palavra de Deus. Estou muito feliz com esse grupo que está aqui hoje, nessa manhã, para juntos estudarmos a palavra de Deus, adorarmos ao Senhor juntos. E hoje nós queremos falar do chamado de Josué. Para você que está nos assistindo hoje, está chegando aí, nós estamos estudando aos domingos pela manhã, começamos no domingo passado. Nós estamos estudando o livro de Josué, tá bom? Que é o livro que vem logo após o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Logo após vem Josué, e é exatamente Josué que nós estamos estudando. Para quem não sabe, nós estamos estudando a lição dos jovens, que foi uma lição do trimestre passado. Então nós alteramos, nós estudamos as dos adultos no último trimestre, e esse trimestre estamos estudando a lição dos jovens. Como aqui só tem jovem, não é verdade? Não, eu não ouvi, glória a Deus, aqui só tem jovem. Então eu acho que essa palavra vai alcançar todos os jovens que estão aqui nessa manhã, que podem dizer glória a Deus, não é verdade? Então vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia, Josué capítulo de número 1. Na revista não é esse texto bíblico que está usando, tá? Eu nem sei por que usaram esse texto na revista, porque não tem nada a ver com o que vamos estudar. Certamente houve uma falha na edição. Vamos ler Josué capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 9. E aí eu peço para você ficar de pé, porque é a leitura oficial que vamos fazer nesta manhã. E como de costume nosso, as leituras oficiais, aqueles que podem, ficam de pé para a gente ler juntos. E eu vou pedir para você que está nos assistindo também no Facebook, para ler conosco esse texto tão bonito da palavra de Deus. Eu vou pedir aqui para que um obreiro me ajude na leitura. Eliseu, por favor, me ajuda na leitura. Que aí o Eliseu faz a leitura junto com a igreja, tá bom? Junto com a igreja. Pode fazer nesse móvel aqui, as pessoas nem vão te ver, mas eles vão ouvir sua voz junto com a igreja, lendo os versículos seguintes. Então vamos lá, Josué, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 9. Encontraram? Podem dizer amém? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Todos juntos? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eliseu, faz a oração aí em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais, Senhor, diante da Tua presença, Senhor Deus, já condizente com as orações que foram feitas aqui, Senhor, nós queremos Te agradecer por esta manhã, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha trabalhar em nosso coração, em nossa mente, abrir nossa mente para tudo aquilo que será ministrado aqui nesta manhã. Usa o Teu Filho uma vez mais, Senhor, e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Eliseu. Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo e os irmãos que estão aqui. Prepare então o coração, prepare a palavra de Deus, porque nós vamos estudar sobre exatamente esse texto. E é um texto fantástico, né, irmãos? Esse texto, olha, eu vou falar para vocês. A Bíblia tem alguns textos, irmã Jacira, que eu considero assim lindos demais, né? Esse texto de Josué capítulo 1, Ezequiel, é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada. Eu acho que algumas vezes durante a semana nós temos que dar uma lida nesse texto. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Olha, esse texto ele é encorajador, é animador, é fortalecedor para a nossa vida, esse chamado de Josué. É bom nós pensarmos o seguinte, você que está nos assistindo, os irmãos que estão aqui, eu vou tentar direcionar esta aula aos irmãos do Facebook, aos irmãos que estão presencial aqui. Bom, é bom a gente pensar que Josué, quando Deus chama Josué para assumir o lugar de Moisés na liderança de Israel, Israel vai viver um novo tempo. É chegado um novo tempo para aquele povo, o povo de Deus. É passado, a geração que saiu do Egito com Moisés não existe mais. Dessa geração só sobrou 2 pessoas, Josué e Caleb. Todos os outros pereceram no deserto, morreram, inclusive o próprio Moisés. E agora uma nova geração é levantada ali no deserto. E esta nova geração, mesmo cheia de imperfeições, é a geração que vai experimentar a entrada na terra de Canaã. Aleluia, aleluia. E quem é chamado para liderar? Porque o povo de Deus tem que ter um líder. O povo de Deus, cuidado com o crente que não tem líder. Cuidado com o crente que não se submete à liderança espiritual. Sabe, tem alguns crentes que dizem, não, eu não preciso de pastor. Cuidado com essa turma. Porque em todo o tempo o povo de Deus sempre precisou de uma liderança espiritual madura, sábia, temente a Deus. Aleluia. Então cuidado, já vai uma dica aqui, quer ser uma bênção, esteja debaixo da bênção espiritual de um líder, de um homem de Deus, esteja sempre atento a isso.
E então Moisés vai morrer, não existe mais o líder Moisés. O povo, Deus entende, Deus sabe que o povo de Deus não pode ficar sem um líder, não pode ficar sem uma liderança espiritual. E imediatamente Deus então levanta Josué. Ainda que Josué não soubesse disso, Deus já estava há muitos anos preparando Josué para aquele momento. Oh glória, quem está entendendo diga glória a Deus. E alguém pode me dizer mais ou menos quanto tempo levou para que Josué estivesse no ponto para como líder de Israel? Alguém sabe quanto tempo levou o treinamento de Josué? Quanto tempo Deus preparou Josué? 40 anos. Foi o tempo necessário para preparar Josué para a liderança de Israel. 40 anos. Deus em 40 anos foi forjando o caráter de Josué, foi moldando Josué, lapidando Josué, para que Josué se tornasse um grande líder. E este moldar de Deus, este trabalhar de Deus, levou 40 anos. E há uns irmãos aí que em 2, 3 anos já acham que é alguma coisa. Não saiu nem das fraldas, já quer ser pastor. Já acha que é pregador. Nós temos que ter muito cuidado com a precipitação. Porque Deus não trabalha com precipitação. Deus trabalha com amadurecimento. Assim como uma árvore que produz fruto. A fruta começa pequenininha como uma semente. Depois ela vai germinando, vai crescendo, fica verde. Não dá para comer ainda. Tem o tempo certo. Oh, aleluia. Alguém está me entendendo? E diga glória a Deus aí. Então, vamos começar então, vamos partir daqui, um novo tempo, tópico de número 1 da nossa revista. Você que não tem revista, não há problema, acompanha comigo na Bíblia, diz assim: Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação. Uma das características, preste bem atenção, porque hoje é a escola dominical e a gente está falando sobre liderança, chamado a liderança. Uma das características que demonstra que alguém é chamado por Deus, esta pessoa, antes de ser líder, ela é um liderado. E nunca alguém vai ser um bom líder se não for um bom liderado. Eu vou repetir, só serão bons líderes no aspecto divino, espiritual, aqueles que são bons liderados. Quem não é bom liderado, nunca vai ser um bom líder. Quem é submisso, nunca vai ser um bom líder. Quem não respeita a sua liderança espiritual, nunca será um bom líder. Uma característica de alguém chamado por Deus para a liderança ele é submisso ao líder que Deus colocou sobre a vida dele. Ele vai servir aquele líder. Aleluia, quem está entendendo, diga glória a Deus. E isso eu aprendo com a vida de Josué, irmã Jacira. Josué me ensina que uma das características de um bom líder, e Josué foi um dos maiores líderes da história de Israel, e uma das características de Josué é que ele sabia servir. Todo líder sabe servir e aprende a servir. Jesus nos ensina isso, né? Tem gente que se acha que está em outro nível, quer ser servido, senta, cruza as pernas, quer ser servido. Não, Jesus nos ensinou que o líder, ele foi chamado não para ser servido, mas o líder foi chamado para servir. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Jesus nos deixa isso lá naquele momento em que ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele está ensinando os discípulos que quem foi chamado para liderar, ele é chamado para servir, não para ser servido. E Josué era alguém que servia. Vamos ver isso na Bíblia? Então pega a sua Bíblia, Josué, capítulo de número 24. Eu vou trabalhar muito os textos do Josué. Não vamos em Josué não. Vamos em Êxodo. Bota para mim na tela aí, perdão. Êxodo, capítulo de número 24. Vai anotando as referências. Você que está comigo nesse estudo bíblico desta manhã. Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu... Não, vou repetir. E levantou-se Moisés com Josué, seu... Então Josué era servidor, alguém que serve. E a quem Josué servia? Eu sirvo a Deus. Não, Josué servia a Moisés. Porque tem alguém com uma capa de espiritualidade. Eu não sirvo pastor nenhum, eu sirvo a Deus. Cuidado com essa gente.
Cuidado com essa capa de espiritualidade. Ninguém pode servir a Deus que não vê, se não serve o seu líder que vê. Quem não serve o seu líder que vê, nunca servirá a Deus que não vê. Então cuidado com essa turma que bate no pé e diz: eu não sirvo pastor nenhum, eu não sou submisso a pastor nenhum, pastor não manda na minha vida. Realmente, pastor não manda na sua vida, mas existe o princípio do respeito, da autoridade. Quem não se submete a isso está fora do reino, está fora dos princípios do reino. Josué era servidor de Moisés, era alguém que servia Moisés. Vamos lá para a Bíblia, vamos ver isso na Bíblia. Êxodo capítulo 33, abra a sua Bíblia. Por isso que eu tenho muito cuidado com algumas pessoas que começam dentro da igreja a demonstrar um espírito de insubmissão. Você dá um cargo, você nomeia ele a um cargo, você confia a ele uma responsabilidade de uma liderança, e daqui a pouquinho ele começa a revelar quem ele realmente é. Porque tem um ditado popular que diz que é conhecer alguém de poder. Porque às vezes a pessoa não era nada, uma capa de humildade, mas você dá um cargo, acabou. Aquilo ali sobe, já fica bobo, já fica achando que é alguma coisa, já quer atropelar as pessoas, já não se submete à sua liderança. É um povo que a gente tem que ter cuidado, porque esse povo está no meio da igreja. Olha o que diz Êxodo capítulo 33, versículo de número 11. Diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu... Mas Ezequiel, a Bíblia faz questão de dizer Josué, seu servidor. Josué servia Moisés. Josué, servidor de Moisés. Josué, aquele que estava ao lado de Moisés. Josué, aquele que era o ajudante de Moisés. A Bíblia está sempre trabalhando nessa temática, mostrando que Josué se colocou como servidor. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Então ninguém vai ser um bom líder se não for um servidor. Aprenda, os obreiros que estão aqui, vocês aqui que estão me assistindo, você que está no Facebook. Ninguém será um bom líder se não for um servidor. E se não for um bom servidor, não é o pastor que vai te tirar, o próprio Deus tira, o próprio Deus retira. É porque o Deus cuida da igreja, é Deus que cuida do seu povo. Então é Deus que está selecionando Moisés, e Deus está observando Josué ali ao lado de Moisés, servindo com toda fidelidade. É aquele que está sempre ao lado de Moisés. É esse que Deus vai chamar, é esse que Deus vai escolher. Quem? Deus vai escolher quem está ao lado do seu líder. Aleluia. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Isso está na Bíblia, em toda a Bíblia a gente tem isso. Não adianta, quem anda por trás falando mal nunca vai ser chamado para ser alguém. Não adianta. Eu aprendi uma coisa, que se a gente não respeita a nossa liderança, a gente não cresce no âmbito espiritual, muito menos na liderança. Olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler um texto da Bíblia para vocês que estão me assistindo, essa questão de servir. Olha o que diz em 2 Reis. Abre aí, pastor, só vai lá em 2 Reis. Vou lá em 2 Reis. Vou ler um texto da Bíblia aqui para 2 Reis para vocês. 2 Reis, capítulo de número 3. 2 Reis, abra sua Bíblia, capítulo de número 3, versículo de número 11. Os irmãos que estão me assistindo vão dando glória a Deus aí. 2 Reis, capítulo de número 3, versículo 11, quem achou? Diz assim: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. O que Eliseu fazia? Ele era conhecido como aquele que lavava as mãos de Elias. Esse que lavava as mãos do profeta velho Elias é o que Deus vai chamar para substituir Elias. Deus não escolheu nenhum da escola de profetas. Você sabe que havia uma escola de profetas, mas Deus não escolheu nenhum da escola de profetas. Escolheu aquele que lavava as mãos de Elias. Não, mas eu estou num nível. Tem gente que tu dá um cargo a ele, agora ele se sente num nível. Eu estou num nível que, pastor, eu tenho que me colocar na minha posição. Cuidado com essa turma. Cuidado, já não quer mais servir,
já não aceita mais pegar numa vassoura dentro da igreja, porque eu estou em outro nível. Agora eu sou um apóstolo, um bispo, um presbítero. Agora eu sou um... Irmão, deixa eu falar. Quem está no reino, o maior é o menor. Dentro da igreja, o maior é o menor. Os obreiros têm que me ouvir. Você que está me assistindo, ei, maior vai ser sempre menor no reino de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Então desce desse pedestal. Desce enquanto Deus não te tira. Porque quem tira não é pastor. Vou repetir, estou falando para os obreiros aqui. Quem tira não é pastor, quem tira é Deus. Então muito cuidado para você não se colocar numa posição e achar que é alguma coisa, quando na verdade nós não somos nada. Paulo dizia escrevendo, eu sou o menor dos apóstolos. Nem me considero apóstolo. Então a gente tem que ter muito cuidado para não deixar com que posição venha mexer no nosso ego. Foi isso que aconteceu com Satanás. Deus deu a ele uma posição, essa posição mexeu com o seu ego e ele achou que era alguma coisa e virou o que a gente conhece, o diabo. Era uma bênção e virou um diabo. E tem muita gente hoje que era uma bênção e virou um diabo. Por causa de quê? Porque não soube lidar com a posição que ele foi lidar. Isso é muito forte, gente. O que eu estou falando aqui é muito sério. É muito sério. E eu tenho visto muita gente caindo por causa disso. Porque se acha alguma coisa. Então tome muito cuidado. Vamos aprender com Josué. Os irmãos podem entender. Vamos aprender com Josué. Com a humildade de Josué. Vamos aprender com a simplicidade de Josué. Vamos aprender. Josué nunca buscou a morte de Moisés. Josué nunca quis que Moisés morresse para estar no lugar de Moisés. Josué nunca insistiu para estar na posição que está. Muito pelo contrário. Quando Moisés morre, Josué está procurando o corpo, porque Josué não acredita que ele morreu. E aí Deus vai se manifestar, Josué vai dizer, Moisés meu servo é morto. Aleluia. Tem gente que, tem igrejas aí que o pastor, eles estão brigando. Um dia desse eu fiquei sabendo de uma igreja em Alagoas, que os pastores já estavam brigando pelo cargo do pastor, que estava internado no CTI. Eles já estavam celebrando a morte do pastor para tomar o lugar do pastor. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Esses lobos que estão no meio da igreja, buscando posição, só querem posição, e quando assumem posição, querem passar por cima de tudo e todos. Não são chamados por Deus. Quem é chamado por Deus, hesita quando Deus chama, diz, Senhor, mas logo eu não sou capaz, eu não tenho condição para isso, Senhor. Aí Deus diz, é você mesmo. É você mesmo. Porque quem acha no reino que é, não é, e quem não é, é. Oh glória, quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós temos, Josué é um exemplo de liderança para nós. Josué nos deixa esse legado de liderança. Vamos na nossa revista, diz assim, Josué assume a liderança. O Senhor falou com Josué, levanta-te pois agora. Vamos lá em Josué, abra sua Bíblia, porque eu quero estudar com vocês a Bíblia, já que nem todos têm a revista. Então vamos para a Bíblia Sagrada, Josué, capítulo de número 1, abra a sua revista aí, a sua Bíblia, Josué, capítulo de número 1, versículo 1 e 2, bota para mim na tela por favor. Olha o que diz, eu estou vendo os irmãos já dando glória aqui no Facebook. Isso aí, Josué era submisso ao seu líder. Isso aí, Cecília, esse é o segredo para crescer na vida espiritual, é submissão à liderança. A Bíblia diz isso em Hebreus pelo menos 2 vezes, que nós temos que ser submissos aos nossos pastores. Josué capítulo 1 diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, o que Deus disse? Versículo 2, Moisés meu servo é morto. Ei Josué, por que Deus falou isso? Porque Josué não acreditava. Josué achava que Moisés não tinha morrido. Josué achava que Moisés ainda estava no monte lá com Deus, porque Moisés ficava muito tempo no monte. Então como ele não desce, Josué não acredita na morte dele, porque Josué não desejava a morte do seu líder. Josué não queria tomar o cargo do seu líder. Josué não queria ocupar aquele posto. Aí Deus vai e diz, ei Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus agora está chamando, em outras palavras, irmã Kátia, Josué está dizendo assim, Deus falou com Josué, Moisés é morto. E o que vem na mente de Josué? Quem vai assumir? Quem vai ser o líder? Quem vai levar este povo para o outro lado? E agora nós estamos sem a nossa referência espiritual, sem o nosso grande líder Moisés. Aí Deus diz assim,
tu levanta-te. Tu levanta-te. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí Deus faz o chamamento. Deus está dizendo, é você. Levanta-te. Por quê? Porque ele estava prostrado emocionalmente, estava abatido. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo. Aí Deus vai fazer promessa. Espera aí, daqui a pouquinho a gente vê isso. Deus está fazendo um chamamento a Josué. Deus está dizendo, é você que eu escolhi para substituir Moisés. É você mesmo, o servidor, aquele que estava ao lado, aquele que Moisés podia contar em todos os momentos. É você que eu escolhi para substituí-lo. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Então vamos lá. Então o Senhor na nossa revista falou com Josué, levanta-te pois agora. Levanta-te pois agora. Marque essa palavra aí, Ezequiel. Levanta-te pois, irmã Irene, agora. E por que Deus disse agora? Chegou o momento, é o tempo. É o meu tempo para você. Tem gente atropelando o tempo de Deus, querendo uma função no tempo errado. E Deus diz assim, levanta tu pois agora. 40 anos depois, chegou o momento, Josué. É agora. É bom quando a gente faz as coisas no tempo de Deus. É bom quando somos chamados no tempo de Deus. É bom quando Deus nos vocaciona no tempo dele. Tem muita gente se estragando porque está fora do tempo, que é uma coisa que não está no tempo. Levanta-te, pois, agora. É agora o momento. É Deus falando com Josué. É agora. Agora chegou o tempo. O tempo de Deus para Josué. É um momento, depois de 40 anos, Josué. Agora é o tempo. Agora chegou o momento que eu te preparei para este momento. Foram 40 anos de treinamento, meu filho. Chegou o momento agora. Oh, alguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Nessa manhã, diga glória a Deus. Então nós temos que entender que agora, olha esse termo agora, dá uma mensagem. Agora fala do tempo de Deus, da hora de Deus, do momento de Deus. Agora. Passa esse Jordão, está escrito aí. Esse era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar. Levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, kairos, para realizar a sua obra. Lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, marque isso na tua revista, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Nunca, Ezequiel, nós encontramos Josué criticando a liderança de Moisés, questionando a liderança de Moisés. Não. Sempre ao lado, sempre fiel. Era o escudeiro, estava sempre do lado. E quem que Deus chamou? Josué. Serve de exemplos mais novos. É esse que Deus chama. É aquele que está ao lado da liderança. É aquele que é submisso, aquele que está servindo. Josué nunca. Você está pensando que Josué participava de conversa fiada contra a liderança? O que não faltava era gente para falar mal de Moisés. Mas pergunte se Josué participou de alguma dessas conversas. Pergunta se Josué fez parte desses grupos que se revezavam para falar mal da liderança de Moisés. Nunca você encontra Josué no meio deles. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu costumo dizer para os irmãos aqui da igreja, você que está nos assistindo no Facebook, não se envolva em conversas que pessoas falam mal da liderança da sua igreja. Não se envolva, saia fora desse povo. Esse povo está sob maldição, saia fora deste povo. Oh, glória a Deus, aleluia. É gente que está mal espiritualmente, que está mal e quer levar outros a estarem mal também. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Mas Josué nunca deixou se levar para o Datã, nunca se deixou levar para o Corá, nunca se deixou levar para o Abirão. Não. Josué nunca se deixou levar por este povo. Tem alguém me entendendo e dando glória a Deus aqui nesta noite? E aí Deus está só olhando, porque irmãos, Deus às vezes não fala nada, Deus só fica olhando. Você está pensando que Deus... Não, Deus não fala toda hora não, Deus fica olhando as nossas atitudes.
Tem muita gente que Deus está olhando, Deus está observando o seu proceder, seu comportamento, o que Ele está falando sobre sua liderança. Deus conhece o coração, se ele está com amor. Deus, aí depois sai da igreja, a gente fica, meu Deus, fulano saiu. Foi ele que saiu, não, foi Deus que tirou. Foi Deus que tirou. Nem todo mundo que sai da igreja saiu por causa do diabo. Nem todo mundo que está na igreja saiu por causa de si próprio. Algumas pessoas Deus mesmo se encarrega. Eu poderia provar isso para você na Bíblia, mas vamos passar e não dá tempo da gente falar sobre isso. Porque Deus cuida da sua igreja. Deus zela por este rebanho. Oh, glória. Aleluia. Então Deus chama Josué. E Deus deseja que Josué tenha iniciativa. Olha o que diz o texto. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e todo este povo. Deus já começa dando uma direção, uma orientação. Olha lá, Ezequiel. Passa esse Jordão. Quando Deus chama Josué, Deus já dá uma orientação. Deus não deixa Josué desorientado, sem saber o que fazer. O que eu vou fazer? Passa o Jordão. Passa o Jordão. O caminho é atravessar o Jordão. Deus chama e já vai dando direção. Deus não deixa o líder desorientado. Não, Deus quando chama, orienta, direciona. Oh, glória. Alguém está me entendendo nessa manhã e está dando glória a Deus comigo? Passa, levanta-te. Olha, gente, só nesse versículo aqui daria para nós fazer uma mensagem. Deus diz: meu servo é morto, levante, pois agora passa esse Jordão. Deus está dando a direção. Deus quer dele uma iniciativa. Deus espera de Josué uma atitude. Alguém está me entendendo? Passar o Jordão significava rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir avante. Deus espera do seu líder, que Deus está chamando, uma atitude, uma iniciativa. Saia da imobilidade e caminhe em direção aos propósitos de Deus, a orientação de Deus. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Josué está sobre uma direção divina. Aleluia. O negócio é forte demais, gente. Vamos continuar. No tópico de número 2, ele vai dar, e aí para quem gosta de conselho, quem aqui gosta de conselho de Deus? Conselho de Deus para liderança. Então eu preciso de mais desses conselhos, né, Lohan? Conselho de Deus. Vamos ver quais são os conselhos que Deus deu a Josué, esse jovem líder, mas que já tinha 40 anos de treinamento. 40 anos. Deus não é precipitado nas suas preparações. Nós somos, Deus não. Deus não. Para você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, Davi foi ungido rei com cerca de 15 a 16 anos. Ungido na casa dos seus pais. Sabe com quantos anos ele assumiu parte do trono? Parte, não todo. Com 30. 15 anos depois de ser ungido. E só foi assumir todo o reino 7 anos e meio mais tarde. Ou seja, 22 anos e meio depois. Porque Deus não se precipita. Deus não é ansioso como nós somos. Não. Deus sabe trabalhar no tempo certo. Mas hoje nós temos um grande dilema, né? Um grande dilema. São frutas muito verdes que querem ser maduras e não querem esperar o tempo. Eu quero dizer para você que me assiste, para você que está aqui, espere o tempo de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Espere o tempo de Deus. Não despreze ninguém. Conselhos para a conquista. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Algo bem diferente do que disseram acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, a terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas, como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim, eles deveriam possuir a terra prometida. Então Deus diz a Josué: leva todos,
Conduz a todos. Mesmo Acã, vai conduzindo ele até a terra prometida. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. A sarça, olha que coisa interessante que o autor da revista colocou. A sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tais circunstâncias. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés. Meu Deus do céu, gente! Irmã Irene, isso é forte demais. Deus, quando se manifestou a Moisés na sarça, Deus escolheu a sarça porque era uma árvore desprezada, cheia de nós, não dava muita sombra, fruto nenhum produzia, mas Deus escolheu aquela árvore desprezada para manifestar a sua glória. Ah, meu Deus, alguém está entendendo o que Deus está falando conosco aqui, meu irmão? É assim que Deus faz. Deus escolhe às vezes a árvore desprezada, aquela que ninguém dá nada, sabe? Nós estávamos perdidos nessa sociedade, aí Deus olhou para nós, não tínhamos valor algum para essa sociedade, eram como essa sarça sem valor. Aí Deus foi e manifestou a sua glória. Onde, irmã Irene? Na sarça. Oh glória, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque Deus escolhe quem Ele quer, Deus faz como Ele quer. Olha, eu vou até ler com vocês. Eu tenho que ler esse texto, não posso deixar de ler. 1 Coríntios, abra sua Bíblia. 1 Coríntios 1:27. Deus escolhe as coisas desprezíveis. Vamos ler isso na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. É bom a gente pensar nisso, porque as escolhas de Deus às vezes nos surpreendem. Deus tem suas escolhas, e nem sempre Deus escolhe como nós escolhemos. 1 Coríntios, capítulo de número 1, quem achou, diga amém. Versículo de número 27. Não, vamos ver, Lohan, põe para mim o versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquele que pensa ser alguma coisa. As que são, aleluia. Aquele que pensa ser alguma coisa, Deus aniquila, mas aquele que reconhece suas limitações, Deus usa. Ah, meu Deus, se foi forte demais. Quem entende isso, diga glória a Deus. Quem bate no peito e diz que é alguma coisa, não é nada, mas aquele que reconhece suas limitações, é esse que Deus vai usar. Se vocês estiverem sentindo calor, eu estou sentindo calor, mas eu estou aqui no calor da pregação. Vocês podem ligar o ventilador, fiquem à vontade, tá? Tá bom? Fiquem bem à vontade, preste bem atenção. Então, gente, irmã Libiana, eu fico maravilhado, porque Deus, quando Ele escolhe, Ele sabe quem Ele escolhe. E às vezes as escolhas de Deus nos causam, né? Porque a gente ficou olhando, meu Deus, Deus escolheu Davi, tinha tantas pessoas melhores que Davi, mas Deus escolheu Davi. Porque Deus conhece o que está no coração. Nós olhamos para fora, e às vezes, eu como pastor, confesso para você que já errei um bocado em indicar algumas pessoas para o ministério. E essa culpa eu vou levar para o resto da minha vida. Eu já fiz algumas escolhas equivocadas, erradas, e eu confesso aqui no Facebook para você, que eu hoje sou muito mais prudente em indicar alguém ao ministério. Por quê? Porque já tomei e já fiz escolhas muito precipitadas e depois me arrependi e não tinha mais jeito. Deus não é como eu. Deus espera o tempo certo. E nós temos que aprender com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Hoje eu sou muito mais... Tem pastor aí que a pessoa, 1 ano de crente já é presbítero, já é evangelista. 1 ano de crente, 2 anos de crente já é pastor. Como é que pode alguém com 2 anos de crente estar sendo discipulado ainda? 2 anos de crente maturo, neófito, está começando na caminhada da irmã Irene, já é ordenada uma função, irmã Laís, já é ordenada uma função que a gente fica, meu Deus, não é possível, será que essa pessoa tem essa estrutura para isso?
Não conhece a palavra, não maneja a palavra, não domina a palavra, não tem maturidade, não tem exemplo dentro de casa. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a igreja evangélica? E daqui a pouquinho você encontra uma pessoa que saiu da sua igreja, que era apenas um membro da igreja, como um outro qualquer, simples, superficial ainda na palavra, e quando vai para uma outra igreja é ordenado a um presbitério, a um pastor. Você fica, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? E aí, por esse motivo, irmã Cátia, nós temos visto os escândalos que nós temos visto por aí afora, porque fulano de tal pastor fez isso, porque fulano de tal presbítero fez isso. Mas ele é pastor e presbítero para os homens, não para Deus, porque nem todo mundo que é ordenado pelo homem foi ordenado por Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Adonias se considerou rei, mas Deus nunca ungiu Adonias rei. A gente tem que ter cuidado com isso. Tem muita gente batendo no peito, se chamando apóstolo, batendo no peito, chamando pastor, batendo no peito, mas foi ordenado pelos homens, não por Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E Josué não, Josué foi alguém ordenado por Deus, chamado por Deus. Paulo foi alguém ordenado por Deus, mesmo que questionassem Paulo, dizendo, você não foi. Paulo dizia, meu chamado vem de Deus, Deus que me chamou. Então nós precisamos entender essas características de Josué. Vamos continuar em Josué. Os irmãos estão gostando do estudo? Esse povo que está no Facebook com a gente aí, esse pequeno grupo que está conosco hoje de manhã no Facebook aí assistindo esse estudo dessa manhã, estão gostando da palavra de Deus? Um outro conselho que Deus deixa para Josué é que ele não deveria se esquecer de Moisés. Gratidão. Isso é muito forte, Eliseu. Não se esqueça de Moisés, está escrito assim. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi, como eu disse a Moisés. Quando Deus chama Josué, pelo menos, conta quantas vezes Deus vai usar o termo Moisés. Porque eu disse a Moisés, porque eu falei com Moisés. Porque Deus quer que Josué não se esqueça que ele teve um líder. Olha o que diz o texto. Como fui com Moisés, como eu disse a Moisés, faça conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Siga os conselhos da tua liderança. Quando Deus chama Josué, Fernanda, Deus chama Josué. Deus está querendo lembrar Josué que mesmo que o seu líder já não existisse mais na esfera terrena, mas os princípios deixados e o legado deixavam, permaneciam. Não, agora o pastor, porque tem muita gente que é assim. Enquanto o pastor está por perto, ele é uma pessoa. Mas quando o pastor não está por perto, você vai encontrar outra pessoa. Mas é o mesmo. Porque quando perto do pastor ele é uma coisa e longe ele é outra? Perto do pastor é meu pastor, e longe fala mal, critica, aponta os erros. Cuidado que Deus não se agrada disso. E Deus está vendo isso. E Deus zela pela igreja. Então cuidado que você pode estar brincando. Se alguém está fazendo isso aqui, eu espero que não, acredito que não. Mas essa mensagem não é só para membro da nossa igreja. Cuidado que isso é muito perigoso. Porque Deus está vendo tuas atitudes. Deus está vendo tua atitude de ingratidão com aquele que te indicou, com aquele que te chamou, com aquele que... Porque quem foi que te indicou não foi Deus, foi o homem. É o homem que indica. Deus chama, mas quem indica é o homem. E tem muita gente que está muito ingrato, esquecendo daquela pessoa que lhe deu um voto de confiança. Você dá um voto de confiança, amanhã o cara está te apunhalando pelas costas. Você dá um voto de confiança, daqui a pouquinho o cara está te traindo dentro da igreja. Você dá um voto de confiança, daqui a pouquinho ele está saindo da igreja, levando metade do rebanho com ele. Maldito. E tem um monte de gente assim. O que não falta é divisão de igreja. É gente que recebeu um cargo
não satisfeito de estar sob uma liderança e não esperando o tempo de Deus, ele sai, aluga uma loja, leva um pouco e vai lá e se denomina pastor presidente. Ainda tem coragem de botar a foto dele com a esposa na placa da igreja, uma vergonha. Fica lá o casalzinho abraçadinho na estampa da igreja. Igreja não é para promover casal. Igreja não é para promover imagem de ninguém. A imagem que deve ser promovida na igreja é a imagem do Cristo ressurreto, Filho de Deus. Tira essa imagem da porta da tua igreja. Que vergonha. Passa em algumas igrejas uma vergonha. Está lá a foto do apóstolo, a foto do pastor, está a foto da bispa. Que vergonha. Igreja não é para promover homens, a igreja tem que promover o Cristo. Nós estamos vivendo um ridículo da igreja evangélica. É um ridículo. E um monte de gente seguindo essa turma. Esses astros gospel. Essas pessoas que se acham. Não se esqueça de Moisés. Como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante como há pessoas que por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo acerca disso mencionou que nem o que planta, nem o que rega, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Josué deveria conduzir seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca do seu líder Moisés. Eu acho bonito quando eu vou lá em Petrópolis, eu vejo os irmãos lá dizendo, não, porque o meu pastor Timóteo, o cara já é um pastor reconhecido e está lá, porque eu aprendi com o meu pastor Timóteo, não, mas tem uns bobão aí, ordenado, que fica e sobe no púlpito, ainda quer criticar a liderança, aponta o dedo para o seu próprio pastor. Isso é uma vergonha, a falta de respeito. Foi ordenado por aquela pessoa e não tem gratidão alguma. Quando o pastor não está, sobe no púlpito e prega coisa que vai contra o que seu pastor ensinou. Saia fora deste povo. Isso é uma vergonha. Cuidado. Porque Paulo, quando não estava em Corinto, os que subiam no púlpito tentavam manchar a imagem de Paulo dentro da igreja. E tem muita gente assim. Que ele é muito bonzinho e tem uma capa de santidade. Mas quando o pastor não está por perto, sobe no púlpito e se manifesta quem ele é. E o rebanho, que não é bobo, conhece. O rebanho conhece, irmão. Não adianta. O rebanho conhece. O rebanho sabe quem está com o pastor e quem não está. O rebanho conhece. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começa séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Viva, pregue. Olha o que diz aqui. Viva, pregue, medite nas Escrituras. Estou andando rápido por causa do tempo. Ao ler o texto de Josué 1, 7, 8, vamos ver que Deus estabeleceu 3 princípios importantes. Então vamos ver Josué, bota para mim na tela, capítulo de número 1, versículo 7 e versículo 8. Vamos ver pelo menos alguns conselhos que Deus deu a Josué. Josué capítulo de número 1, versículo 7. Anota aí na sua Bíblia, por favor. Josué capítulo de número 1, versículo 7. Primeiro conselho. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Seja fiel àquilo que Moisés ensinou. Quer ser um bom liderado? Quer ser um bom líder? Seja fiel à sua liderança. Aquilo que olha, percebe que Deus não falou assim, aquilo que eu ensinei, mas aquilo que Moisés ensinou. Olha, eu vou repetir porque alguém não entendeu.
para fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ele não diz a lei que eu ordenei, mas a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Esteja debaixo dos ensinamentos do seu líder. Não, pastor hoje não está aqui. Tem uns obreiros assim, né, Santo? Pastor hoje não está aqui, nós vamos fazer o culto do nosso jeito. Cuidado com esse povo. Cuidado com esse povo, que quando o pastor não está, se revela. Não, porque o pastor não está, você entra lá, nem parece estar na sua igreja. Fala, mas isso aqui é a nossa igreja? Mas por que quando o pastor não está, não tem isso? A igreja do Senhor, aquele que estão em posição de liderança, o seu pastor pode estar, como o seu pastor não pode estar. Os princípios do pastor continuam. O pastor não está, irmãos, mas nós vamos seguir conforme o ensinamento do nosso pastor. Foi assim que o nosso pastor nos ensinou. Então vamos seguir. Ah, meu Deus, alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Não, alguém está me entendendo. Aí alguém está me entendendo. É seguir os princípios da liderança. Segundo, fale a respeito da lei. Vamos ver isso? Ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus, e por último, então ele tinha que falar a lei. E terceiro, prepare-se. Quando o Senhor ordena a Josué meditar no livro santo diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Esses três princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivariam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. Vamos ler versículo 8. Olha o que diz versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então Deus deixa um conselho para o líder Josué. Qual? Para esse jovem líder Josué, já com os seus anos idosos já. Qual é o conselho? Medita no livro. Leia o livro. Ei, quem está entendendo, diga glória a Deus. Este livro, mantenha os seus olhos fitos neste livro dia e noite, para que este livro venha te conduzir. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Os irmãos do Facebook estão me entendendo, diga glória a Deus aí. Os irmãos do Facebook aí. Vamos para o último tópico agora. Esse estudo é bem forte, né, para líder, né? Então vamos lá. Reconhecimento, compromisso e promessa. Último tópico da revista. Acompanhe comigo. Primeiro, reconheça o seu chamado. Vamos ler Josué capítulo de número 1, versículo de número 9. Bota aí para mim na tela, por favor. Josué capítulo de número 1, versículo 9. Olha o que está escrito. Não te mandei eu. Irmãos, aí olha o que Deus está falando. Não sou eu que estou te mandando. Alguém pode dizer por que Deus falou isso? Resistindo a uma insegurança. Todo aquele que é chamado por Deus não é afoito, ele é comedido, ele reconhece suas limitações. E Deus está falando com este jovem líder, porque para Deus é um jovem líder. Eu não estou te mandando. Josué não é afoito, irmã Luciana. Pastor, deixa que eu faço. Cuidado com essa turma. Sabe aquele que diz assim, mas tinha que ser eu líder. Cuidado com essa gente. Porque se eu não for o líder, porque se eu fosse o líder, eu não fazia assim. Cuidado com essa turma. Essas pessoas não têm chamado para estar à frente. Eles querem, mas Deus nunca os chamou. Porque os que Deus chama são comedidos. Mas eu, Senhor, eu não escolho alguém melhor. Quem sou eu? Aí Deus diz, é você. É você. É você. E aí Deus está dizendo, não te mandei eu?
Não sou eu que estou te mandando. Deus está autenticando o chamado. Está dizendo, sou eu, meu filho, que estou te chamando. Sou eu, Deus, que estou te chamando. Não te mandei eu, porque ele está inseguro com relação ao seu chamado. E Deus está dizendo, não sou eu que te chamei. Não sou eu que estou te chamando. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Deus deseja que Josué tenha convicção, porque para estar à frente daquele rebanho, ele precisava ter convicção do chamado, mesmo reconhecendo suas limitações. Mas quando temos convicção do chamado, as nossas limitações ficam em segundo plano, e a gente vai na convicção do chamado. Mesmo que me critiquem, foi Deus que me chamou. Levanta a mão e dê glória a Deus nessa manhã. Diga glória a Deus. Não mandei eu, porque ele está resistindo, ele não é afoito, ele não é aquele que bate no peito e diz, deixa comigo. Não, Deus não chama a gente afoito para a obra dele, não. É aquele que resiste, aquele que diz, mas logo eu, mas tem tanta gente mais capacitada, tem tanta gente melhor. É você. Tem tanta gente que está... É você. Olha que o que não faltava em Israel era gente competente. Sacerdote, sumo sacerdote, líder de clã. E Deus chama quem? O que lavava as mãos de Moisés. Aquele que sentava ao pé do monte, esperava o seu líder descer do monte. Ficava sentadinho lá no pé do monte, esperando o líder descer do monte. E aqueles pomposos lá de Israel, o líder do clã, o líder da tribo, Deus não escolheu. Deus não escolheu. O do peito estufado, Deus não escolheu. Deus escolheu o simples. Aquele que sentava ao pé do monte, ficava esperando o seu pastor vir para dar o ombro para ajudar o pastor Moisés já cansado a caminhar. Aleluia. Quem está dando glória a Deus aí? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, porque o que não falta naqueles que são chamados por Deus são crises existenciais. Quem é chamado por Deus sofre crise. Será que Deus me chamou? Será que realmente eu sou a pessoa certa para isso? Será que não tem ninguém melhor do que eu? Tenha certeza que você é o chamado. Quem não sofre isso não tem um chamado, mas quem sofre isso tem um chamado. Será que realmente? Tem horas que bate crises existenciais, e na hora que bate as crises existenciais, Deus fala assim, não foi eu que te chamei? Não sou eu que vou contigo? Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem alguém no Facebook me entendendo aí, que sofrendo crise existencial, e Deus está dizendo, não sou eu que te chamei. Então nós temos que ter cuidado, porque Deus, o inimigo das nossas almas, ele às vezes quer nos atingir com setas inflamadas malignas para tentar nos descredenciar, e aí nós entramos em crise por causa de pessoas, porque às vezes não dá certo o que a gente faz, porque de repente não foi tão bem sucedido no sermão, ou de repente o louvor não saiu tão bem, a gente entra em crise, aí Deus diz assim, não te chamei eu. Não te chamei eu. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta manhã? Não te chamei eu, não te chamei eu. Só cega teu coração. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Deus está dizendo para Josué, só cega o teu coração. Não sou eu que te chamei. Levanta a mão para o céu e vai dando glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã? Aleluia. Deus está aquietando o coração de Moisés, de Josué. Deus está aquietando o coração dele, está sossegando o coração dele, autenticando que Deus é com ele. É por isso que em Josué capítulo 5, abra sua Bíblia, eu já li na semana passada, vou repetir a leitura. Por isso que aqui em Josué capítulo 5, abra sua Bíblia, põe para mim na tela por favor. Você que não assistiu isso que eu vou falar, fique atento.
Josué era uma pessoa que tudo leva a crer muito insegura no que diz respeito ao seu chamamento, não que diz respeito a enfrentar o inimigo. Ele era um homem destro e valente na batalha, mas com relação ao seu chamamento divino, Deus precisou várias vezes reforçar isso nele. Não sou eu que te chamei, não sou eu que vou contigo, não estou eu com você. Por isso que em Josué capítulo 5, versículo 13, diz assim: sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, uma espada desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás, é santo. Você acha por que aconteceu isso? Deus não faz nada sem propósito, gente. Josué está indo para uma batalha, para uma guerra contra Jericó. Ele sabe que o exército cananeu que está lá dentro das cercanias é muito mais poderoso do que o exército de Israel, que é a força de Israel. Israel é o povo pastoril. E o que ele vê no caminho para reforçar sua fé? Um soldado com uma espada que talvez ele nunca tenha visto igual. E ele diz assim: tu és nosso, e aí ele diz: eu vim. Olha o que diz o texto: porque eu sou o príncipe do exército do Senhor. Deus estava dizendo a Josué: o exército do Senhor está contigo. Não temas os cananeus, porque o exército mais poderoso está contigo. E eu sou o príncipe do exército que vim. Deus ali está animando Josué, dizendo que o exército de Deus estava com ele. Não apenas o exército de Israel, mas o exército divino está com ele. E segundo, a mesma experiência que Moisés tem lá na sarça, que Deus manda ele tirar as sandálias do pé, Josué tem. Por quê? Para confirmar que o mesmo que chamou Moisés é o mesmo que chamou Josué. Por isso que da mesma forma ele manda Josué. Quando ele manda Josué tirar as sandálias dos pés, o que vem em mente a Josué? O mesmo acontecimento com Moisés. Então Moisés, o que Deus está falando através daquilo? Assim como fui com Moisés, sou contigo. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus aí. Olha como a gente vai aprendendo com o chamamento de Josué. E para encerrar, nós temos aqui: dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Vamos ver isso na Bíblia? Josué, abre a Bíblia aí. Josué, hoje nós vamos terminar aqui meditando a Bíblia. Josué capítulo de número 1, versículo 9, deixa na tela. O que Deus espera de Josué? Que ele se esforce, que ele dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante: o projeto de Deus. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício. Pessoas que estão perdendo-se por causa disso, desperdiçando tempo naquilo que Deus não chamou para fazer. Olha o que diz o texto, Josué capítulo de número 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te. Irmã Fernanda Lugão, esforça-te no original é: dê o seu melhor. Empenhe
empenhe-se naquilo que Deus te chamou. Deus espera isso de nós. Você acha que quando eu ministro a palavra, eu abro a Bíblia e já aparece o texto pronto? Não. Às vezes eu passo algum tempo debruçado sobre a Bíblia, sobre livros, em oração, pedindo a Deus: dá-me uma palavra para o teu povo. No reino de Deus, as conquistas dependem de esforço. Oh, glória. Se eu quero cantar melhor, vai precisar se esforçar. Se eu quero tocar melhor, vou precisar me esforçar. Se eu quero pregar melhor, ensinar melhor, vai necessitar de esforço. E Deus vai dizer assim: esforça-te e tenha bom ânimo. Oh, glória. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. No reino de Deus, as conquistas dependem de esforço. Não tem conquista no reino sem esforço. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não tem conquista no reino de Deus sem esforço. E Deus diz: esforça-te, esforça-te. Eu quero ser um grande pregador. Então leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia, seja um aluno da escola dominical, participe dos cultos de doutrina com seu pastor, aprenda com seu líder. Não bata no peito de oração. Não seja assim. Seja como Josué, ande ao lado, e Deus vai fazer de você um grande pregador, para a glória do nome dele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É isso que nós precisamos. No reino não há conquista sem esforço. Quando você vê uma pessoa muito talentosa, cheia de Deus, sendo usada, aparecendo nas mídias com poder e autoridade, saiba que por trás de tudo isso é uma pessoa que se esforçou, que se dedica, que ora, que busca, que se esforça, que consagra a sua vida. Tem gente querendo a unção do outro sem pagar o preço. Para toda unção tem um preço a ser pago. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quer poder, busque poder. Pare de sair da carona do outro. Eu não entendo porque quando o fulano prega, o fogo cai, gente é curado, pessoas são edificadas, as mensagens são elogiadas, e quando eu prego não acontece nada. Paga o preço que o outro paga. Faça o que o outro faz. Se esforce como o outro se esforça. Vai para a oração, vai para o jejum, vai para a palavra, vai para a meditação. Dedique-se horas a isso, e você vai ver Deus te usar também. Cuidado com a síndrome de Caim, que não se dedicava como Abel se dedicava, e quando Deus vinha receber, Deus recebia só o sacrifício de Abel. E isso causou em Caim uma inveja terrível. Por que com ele acontece, comigo não? Por que quando ele faz, Deus se manifesta, e quando eu faço, não se manifesta? E ao invés de procurar se corrigir, não, criou um ódio contra o próprio irmão. Eu detesto ele. Inveja de querer ter uma coisa que o outro tem, que Deus deu, porque o outro se esforçou para isso. Meu Deus do céu. Tem alguém me entendendo aí no Facebook? O negócio está apertado para nós aqui. Está apertado, não está, irmão? Não está apertado para nós aqui? Está apertado. Não dá para dar glória, não. Não, mas não dá para essa mensagem, não dá para dar glória, não. Mas tem uma coisa, Mariana: aqueles que são chamados por Deus, escolhidos por Deus, que se esforçam, têm promessas. Não, agora vale a pena dar um glória a Deus. Aqueles que são chamados por Deus têm promessas. Diz assim na nossa revista, eu já estou encerrando. Irmã Fernanda prepara um louvor para adorar a Deus ali com Lohan. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas podemos citar, primeiro, Fernanda, prosperidade. Vamos ver isso na Bíblia? Josué capítulo 1, versículo 3.
eu já estou encerrando. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés. Promessa. Irmã, quem anda na presença de Deus, quem é chamado por Deus, tem promessa. Deus disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a você. Assim como eu disse a Moisés. Promessa. Derrota dos inimigos, ao mencionar, olha o versículo 5, vamos lá, Josué 1:5, bota na tela aí para mim, por favor. Ninguém se susterá diante de ti, ninguém vai ficar de pé diante de Deus, ou seja, os opositores vão cair. Não, ninguém entendeu, senão, ninguém se susterá. Quem se sustentaria? Quem se colocasse à frente para impedir o avanço, ia cair. Ninguém se susterá diante de ti. Deus está dizendo: vou derrubar todos os inimigos que se opuserem, se opõem contra ti. Eu vou na frente e nenhum deles vai conseguir impedir você de avançar. Aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não se preocupe com os invejosos, não se preocupe com as críticas, não se preocupe com aqueles que querem o que você tem e não tem. Por quê? Porque Deus vai na tua frente e vai removendo todos eles e você vai avançar. Ah, meu Deus, levanta a mão para o céu, da glória a Deus aí, gente. Ninguém, é Deus que está falando. Ninguém se susterá diante de ti. Deus está dizendo: eu vou remover quem se opõe. Meu Deus, isso é muito forte. Eu estou falando que Deus tira. Não se coloque no caminho de quem tem um chamado de Deus. Não se opunha, porque Deus tira, Deus abate. E eu já tenho visto isso há muito tempo nessa minha pouca caminhada cristã, Deus fazendo isso. A gente pode se opor a alguém que é falso, alguém que é um falso profeta, um falso apóstolo. Você pode se opor e Deus vai ser com você. Agora, não se opõe diante de alguém que foi chamado por Deus, não, que você vai pagar preço. Não se opõe, não. Cuidado ao se opor com relação a alguém que Deus chamou. E para encerrar, diz assim: como fui com Moisés, versículo 5, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O que Deus está prometendo aqui, pastor? Presença. Não te deixarei, nem te... Está dando um chiado aí, tá? Não te deixarei, nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, ou seja, haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro. Me empresta outro microfone aí, porque esse aqui está chiando. Mas um final feliz e seguro, como aconteceu àqueles que obedecem a Deus. Tem um microfone, não está aguentando, desliga ele aí. Opa, tá vendo? Presença de Deus. Sabe o que nós precisamos? Você que está me assistindo nessa live, para a gente encerrar, bota aí para mim o fundo para encerrar. Presença. Sabe o que aqueles que são chamados por Deus precisam? Não é da aprovação humana, mas da presença de Deus. Deus está dizendo a Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Deus está dizendo: Josué, lutas não vão faltar, provas não vão faltar, aflições não vão faltar, opositores não vão faltar, mas tem uma coisa: eu não te deixo. Eu não te deixo e nem te desampararei.
deixarei. Deus está dizendo a Josué: eu serei contigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aí, diga glória a Deus, glória a Deus. Presença de Deus: não te deixarei. Deixa eu falar para os pastores que estão aqui. De repente tem algum pastor me ouvindo em crise. Ei, na igreja que você pastoreia, muitos vão te deixar. Não se preocupe, eles não estão nos planos. Eu lembro de um pastor que entrou em crise. E isso serve para pastores que estão me ouvindo. Muitas pessoas começaram a sair da igreja. E ele entrou em crise porque ele começou a ser questionado por algumas pessoas, dizendo: mas o que está acontecendo com a igreja? Tem muita gente saindo. E ele entrou em crise. E ele decidiu se retirar e buscar a Deus por um tempo, e pedir a Deus a orientação. E ele começou a sonhar. Ele teve um sonho. E naquele sonho ele via um ônibus. E ele via que o ônibus parava em um ponto. Muitas pessoas soltavam e poucas subiam. E ele ficou olhando para aquela visão. E Deus falou: assim é a minha igreja. Tu és apenas o condutor deste veículo. Apenas isso. Tu não tem que se preocupar com quem entra e quem sai. Porque isto não compete a ti. Oh glória, oh glória, aleluia. Então você, meu querido, que está me assistindo, pastor de igreja, que sofre com a ingratidão de alguns, que sofre por alguns que vêm e se alimentam, são pastoreados por você, são ensinados, depois viram as costas como se você fosse um lixo. Não te preocupes. Eles não estão no plano, no projeto, no propósito. Não estão na mesma expectativa. Não servem para estar ao seu lado. Deus vai deixar ao seu lado aqueles que estão no mesmo propósito. E quem não estiver no propósito, Deus vai retirando, Deus vai retirando, Deus vai retirando. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É assim que Deus faz. E para que Deus faz isso, pastor? Para que a igreja cresça. Oh, Deus está preparando os alicerces. E os alicerces têm que ser bem sólidos para receber aquilo que Deus quer fazer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É assim que Deus faz. Fernanda, ore ao Senhor, agradeça a Deus. Aleluia, saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, que manhã gloriosa. Sentimos tanta presença do Senhor aqui neste lugar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai de bondade, Pai amado, nós te amamos, Senhor. Exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és Deus maravilhoso. Tu é Deus que cuida da tua igreja, Senhor. Tu é Deus que cuida do teu povo. Obrigada por esta manhã tão abençoada, tão gloriosa. Obrigada, Senhor, por essas portas, Senhor, que estão abertas, Senhor, pregando a tua palavra, a verdade do teu evangelho. Eu quero te agradecer, Senhor, porque não há um sequer aqui, Pai, que não tenha esclarecimento da tua palavra, Pai. Nós te louvamos por essa manhã. Que esta palavra continue em nossos corações, no nosso intelecto, que venhamos colocá-la em prática, Pai, para a glória do teu nome. Porque, Pai, não podemos somente, Pai, conhecer, mas colocar a tua palavra em nossa prática de vida. Te louvamos por essa manhã, por essa palavra maravilhosa, pelo teu servo, Pai, a qual o Senhor escolheu para estar aqui e nos ensinar a preciosa palavra. Que o Senhor continue usando o teu filho com autoridade, Pai, com poder, com graça, Pai, pregando a tua palavra com verdade, com sinceridade, com integridade. Que ele continue assim, Pai, olhando para ti, para o alvo que é o Senhor, se preocupando em agradar somente ao Senhor. Te louvamos nessa manhã, te engrandecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Prepara o louvor aí para nós. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam
Amém. E a vitória é nossa. E operando o Senhor. Tenha um domingo abençoado e até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês.